E por que a doutora escolheu focar em contorno corporal? Para mim, na minha experiência pessoal, de vida pessoal, eu acho que o que mais impactava na minha vida era o contorno corporal. Então, minha primeira experiência com cirurgia plástica em mim foi no contorno corporal. E eu me apaixonei pela lipoaspiração. E logo em 2018, 16, já estava apaixonada pela lipoaspiração HD, que ainda não havia chegado no Brasil. Então, acho que a lipoaspiração HD fez me apaixonar pelo contorno corporal e sempre vem acompanhado, né, mama de lipo, então é um conjunto ali que eu me foquei mais. Ai, até porque a paciente pode ter resolvido a queixa da mama e continuar com alguma queixa no abdômen, então o contorno corporal ele já transforma por inteiro, né. Sim, a cirurgia facial é uma cirurgia de muito detalhe, que eu realizei muitas também, desde a residência eu operei muitas faces, mas é uma cirurgia que me deixa um pouco mais, tensa, porque é uma cirurgia que você não pode tirar um minuto o olho daquele nervo que tá ali, daquela artéria que tá ali. Então, a lipoaspiração é algo mais suave, que você tá no ritmo ali que você sente sem ver. Então é um pouco mais relaxante, sensível para fazer de uma maneira mais delicada e harmoniosa, né, não é uma coisa maçante nem pesada que te deixa tensa. Então contorno corporal termina sendo um pouco mais suave, acho, para trabalho, é um trabalho divertido. E a doutora comentou sobre a lipo HD que nem tinha no Brasil e já te encantava. Qual é a diferença entre uma lipoaspiração tradicional e uma lipo HD? A diferença entre uma lipoaspiração HD, que respeita os bordos musculares e destaca esses bordos musculares em forma de sombreados, particularmente eu gosto de sombras naturais, sem nada muito fake, eu não gosto de enxerto de gordura submuscular na lipoaspiração HD para não ficar tão marcado. A lipoaspiração tradicional é algo que não marca muitos bordos musculares, é uma coisa mais plana, né, sem um contorno exato dos bordos musculares e do corpo da pessoa. Então eu, particularmente, em qualquer lipoaspiração que eu faço, sempre tem uma leve sombreado, um leve contorno dos músculos e das referências anatômicas do paciente. Acho que está muito junto uma da outra. Sem exagerar, né, claro que hoje em dia quando a gente difere lipoaspiração HD com todos os gominhos desenhados, enxerto de gordura retromuscular, Todas as marcações fica tipo artificiais. uma lipo HD muito fake, marcada, que tipo estereotipo de lipo HD, né. Diferente da lipoaspiração antiga e natural, que era uma lipoaspiração mais tranquila, né. Hoje a gente tenta ter a lipoaspiração clássica, porém com alguns contornos de sombras, que fica delicado. Certo. E falando em resultados naturais, resultados realistas, esse é o seu principal foco? Eu acho que cada cirurgião plástico tem uma marca, né, um tipo de cirurgia. Para mim, a minha cirurgia tem que ser natural. Eu não gosto, eu me sinto muito incomodada se vem um paciente e me pede para fazer de maneira agressiva e grotesca. Eu não gosto nada que seja desarmônico aos olhos, né. Tem profissionais que gostam, né, de tudo mais exagerado, de um enxerto de retromuscular dos músculos bem marcados, ou de um bumbum muito grande, uma mama muito grande. O meu contorno corporal é de maneira delicada e natural. Esse é, acho que é a minha marca e o que eu gosto. Eu não gosto de fazer coisas que não vão com o meu senso estético. Legal, e eu diria que sim, a sua marca ter, esse olhar, para o que é belo, para o que é harmônico, para o que é proporcional, e a gente percebe que isso falta muito, né, em muitas, cirurgias plásticas, que pode ser até que o cirurgião tenha esse olhar, mas ele está respeitando ali o desejo do paciente, que é algo, totalmente mais artificial e até forçado. Como que os pacientes que chegam até a doutora, eles já sabem que esse é o seu tipo de trabalho? Normalmente, sim, quando chega paciente por indicação, já viu um resultado prévio que mantém esse contorno corporal natural. E quando chega um paciente de rede social ou de marketing, de mídia social, também já viu resultados de maneira natural. Então é muito difícil o paciente vir procurando um resultado muito exagerado, porque não é o resultado que eu projeto na minha imagem, né. E como que a gente evita esse resultado artificial? Eu acho que menos é mais. Então, quando menos é mais, se eu respeitar essa característica de ser harmônico, eu nunca vou sair do limite, né, do natural ou aquela proporção agressiva aos olhares. Eu acho que é isso, respeitar o menos é mais e a proporção harmônica do corpo de cada pessoa, que é diferente, né, de pessoa para pessoa.
Certo. Tem um ponto que é muito importante, que é, o gosto pessoal do cirurgião. Isso com certeza interfere em como que ele projeta os resultados nos pacientes. Hã, como que as pacientes podem, saber qual que é o seu gosto pessoal, além de te acompanhar pelas redes sociais e além de olhar os resultados que já tem publicados? Acho que o paciente quando vem à consulta comigo, eu sou muito clara, né, e pragmática, então, eu deixo muito claro. Então, às vezes, quando a paciente vem impor um gosto que eu não estou de acordo no meu senso estético, eu vou falar de cara que isso harmonicamente para mim não é sensato. Então a paciente muitas vezes pode ficar até um pouco decepcionada ou triste, né, mas eu tenho que ser sincera com ela que eu não estou de acordo com aquele exagero e o que vai proporcionar aquele exagero no futuro, que naquele momento, de repente, é bom para ela, mas daqui um ano, por exemplo, uma mama com 500, 600 de prótese vai tender a uma maior queda. Então, pelo peso, naturalmente pelo peso. Paciente que põe enxerto, de gordura extremadamente exagerado no bumbum, com o tempo também, às vezes as proporções mudam e ela não vai estar feliz. Então, eu deixo bem claro, o meu parecer, né. Então também tem um ponto de vista educativo na consulta, né, onde o paciente aprende o porquê não de cada coisa. É, muitas vezes o paciente não sai feliz da consulta, porque eu sou extremamente realista, né? Projetando os riscos de cada decisão cirúrgica, o risco de fazer uma cirurgia longa. Muitas vezes o paciente mora fora do Brasil ou em outro estado e quer vir e resolver tudo de uma vez só. E não dá. O mama makeover é ótimo em algumas pacientes que são coisas pontuais e tudo menos de 8 horas, mas quando os pacientes têm casos complexos, uma mama complexa, um abdômen complexo, uma lipoaspiração, tecnologia a usar, ultrapassa o tempo seguro. Então eu deixo bem claro que não é possível. De repente temos que dividir a cirurgia, de repente naquele momento não é a cirurgia mais indicada, de repente aquele investimento de tempo, de economia, de disposição ali para ter aquela cirurgia não vai superar as expectativas da paciente e não vai deixá-la realizada. Então eu sou bem realista na consulta. Legal, e a doutora falou que atende muitos pacientes de outros países e de outros estados. Como que é? A primeira consulta, ela pode ser por telemedicina? Normalmente, o primeiro contato, quando a paciente não mora, no nosso estado, na nossa cidade, é uma consulta online e logo a gente repete a consulta online para tirar dúvidas, para ver os avanços dos exames, que muitas vezes os exames podem ser feitos em outro país. E, antes da cirurgia, a gente também tem uma consulta prévia presencial, de planejamento ali, que eu preciso tocar o paciente, ver, né, aquela pele como é. Eh, Muitas vezes eu pego o paciente que já foi operado em outro país e tem alguma complicação, né, por exemplo, necrose gordurosa, então tem aquele nódulo duro, seja na mama ou no bumbum, eu preciso tocar, ver, realmente se o ultrassom vai resolver, puxar a barriga para ver se o grau de flacidez vale a pena uma tecnologia ou será necessário uma cicatriz, então sempre tem que ter uma consulta presencial pré-cirúrgica, mas as primeiras sim podem ser online de maneira muito tranquila, para realizar o planejamento pré-cirúrgico. Perfeito, e creio que seja uma dúvida de todo mundo. Nessa consulta online, como que a doutora examina ou avalia o corpo do paciente? Precisa ficar, precisa mandar fotos, precisa ficar frente à câmera, como é? Algumas pacientes, mandam foto do que elas esperam e fotos dos detalhes que elas têm no corpo, né, e fazem comparações. Outras pacientes são um pouco mais práticas, durante a consulta, normalmente estão de biquíni ou estão de sutiã, calcinha, e eu, por vídeo, vejo os detalhes e peço à paciente para fazer certas manobras, né, com a pele, posições, com o corpo mesmo, para ver ali o movimento dinâmico do corpo do paciente, o que é necessário realizar. Muito bom, então telemedicina é extremamente eficaz nesses casos também. Sim, a telemedicina ajuda muito a gente hoje e aproxima muito a distância. Legal. E falando ainda sobre primeira consulta, quanto tempo geralmente a gente precisa, da primeira consulta para o dia da cirurgia? Então, para um paciente que quer aproveitar as férias de julho para operar, quando que ele deve se consultar? Eu acho que o segredo é o paciente consultar o antes possível. Claro que tem pacientes que consultam alguns meses, tem pacientes que consultam anos. Então, o antes possível para fazer um planejamento, se está no peso adequado, se a saúde está adequada, planejamento de passagens, planejamento de estadia, de pós-operatório, planejamento de plano de saúde, caso tenha que associar uma hérnia, correção da diástase ou algum tema que envolva plano de saúde. Então, eu acho que o antes possível ao planejamento é o ideal. Inclusive, pacientes
muitas vezes que vão ficar grávidas, já planejam antes de ficar grávida e a gente conversa, né, ali qual claro, com a ginecologista, com o médico que assessora, quantos quilos realmente é necessário para o bebê ficar bem, e não sobrepassar aqueles quilos que vão impactar muito no resultado do corpo dela, que impacta na decisão da cirurgia futura. Então eu acho que é importante ter uma consciência pré, alguma decisão importante como uma gravidez, como uma cirurgia, né. Muito bom. E a doutora mencionou várias vezes sobre tecnologias. Quais são as tecnologias que existem no mercado e que a doutora, mais se identifica e utiliza nas suas cirurgias? As tecnologias vão variando muito conforme passa os anos. Eu me lembro no Brasil, umas primeiras tecnologias que chegou na retração de pele foi o Renúvio. Depois chegou o Argoplasma, que são tecnologias que trabalham com gás. O gás tem certo risco de complicações que a gente sabe hoje em dia. E logo chegou o Body Tight com o Morpheus, que é uma radiofrequência. E hoje chegou o Ignite com o Morpheus Blue, que é uma radiofrequência bipolar que supera os resultados do Body Tight. Então a gente vai ter uma evolução constante. Eu acho que o cirurgião plástico tem que estar nessa evolução. Apesar que tem cirurgias, e certas tecnologias que são básicas, né, como eu não troco o meu Vaser, que é um ultrassom, para emulsificar a gordura, derreter a gordurinha, para quebrar a fibrose ali. É uma tecnologia que eu sempre utilizo na lipoaspiração. Eu não troco o meu vibrolipoaspiração, meu Microair, que é uma tecnologia que ajuda a lipo ficar um pouco mais suave, sem aqueles movimentos grotescos. São tecnologias que eu tenho faz anos e não troco. Mas tem tecnologias que eu troco sempre e vão inovando no tema de flacidez, no tema de retração de pele. E o paciente, muitas vezes, conhecendo até as redes sociais, eles já chegam pedindo uma tecnologia específica e a doutora explica quem pode o quê, é isso? Muitas vezes o paciente tem um conhecimento, de acordo ao a publicidade que escuta, né, por exemplo, o tema do endolaser. É uma coisa muito comum e muito divulgada, mas eu sei que os pacientes que usam endolaser, que eu não utilizo, e vêm pós, fazer endolaser, vêm com uma fibrose muito, aumentada. Então o tecido vem fibrosado, muitas vezes dá seroma, a sensação de ardência, de calor ali, dá certas questões que não são muito agradáveis para o pós-operatório e para o paciente. Então eu já sei já que é um paciente que não tem conhecimento das tecnologias, mais adequadas, e a gente conscientiza o paciente nesses casos. Certo. E a gente então está falando sobre resultados naturais, sobre o quanto a sua consulta é realista e sincera, as tecnologias que a doutora usa, e agora vamos falar de um tema polêmico. O que que a doutora acha, qual que é a sua opinião sobre os pacientes que querem, não entender o valor, né, de tudo que envolve uma cirurgia plástica e de repente negociar preço? Acho que, eu sempre falo para os pacientes: "Você quer operar com fusquinha ou com uma Ferrari?", né. A gente tem ferramentas que são fusquinhas, que, permite a cirurgia acontecer, porém, por exemplo, o endolaser, tem pessoas que usam endolaser. Dói muito, tem um maior risco de queimadura, tem maior risco de seroma, que acumula líquidos. Você vai querer operar com fusquinha que tem limitações, ou você vai operar com o Ignite, né, que é uma tecnologia de retração de pele, que realmente é uma radiofrequência, que tem mínimo risco de queimadura, e que o pós-operatório é muito mais tranquilo, o resultado é muito superior. Então, eu sempre explico a relação, de preço com qualidade, no tema de tecnologias. E hospital também, né, o grau de hospital de nível de complexidade, de segurança nos hospitais que realmente tem um preço um pouco mais elevado, porém dá uma garantia e segurança de vida maior. Perfeito, é o valor inestimável da sua saúde, né, e da sua própria vida. Sim.